Produziu e dirigiu mais de 70 filmes, especialmente documentários, além de séries, e produziu muita coisa em televisão também. Ele é reconhecido como cineasta dos sonhos interrompidos. O seu currículo e a sua trajetória têm inúmeros prêmios, homenagens, reconhecimento. E ele começou a sua carreira lá pelos anos 60 no movimento cineclubista. Ele é expoente da sua geração e muito reconhecido por isso. Ele está entre os mais importantes documentaristas do Brasil. Atuou e trabalhou também no exterior, onde por lá também goza de muito prestígio. O meu convidado de hoje é Silvio Tendler. Silvio, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que te agradeço o convite. Sobre a sua trajetória. Muito obrigado. E eu não posso deixar de começar perguntando para você o que quer dizer o cinegrafista dos sonhos interrompidos? Que sonhos interrompidos são esses? É porque eu tenho uma obra muito diversificada. Eu fiz filmes sobre ex-presidentes, fiz JK, fiz Django, mas também fiz Os Trapalhões. Fiz sobre poetas, Castro Alves, médico, Josué de Castro, geógrafo, Milton Santos, guerrilheiros, Carlos Marighella. Então você não tem assim uma temática que me apreende. Você tem uma diversidade muito grande. E o meu amigo, querido, saudoso, embaixador Arnaldo Carrilho, que era um grande conceituador, um grande amante do cinema, ainda que diplomata, ele era amigo do Glauber, era amigo de toda aquela geração, ele me conceituou: você é o cineasta dos sonhos interrompidos, porque o que junta todas essas pessoas que você filmou, por alguma razão, não concluíram suas obras. Glauber Rocha morreu com 42 anos de idade, Marighella morreu assassinado, Django foi deposto, JK sonhava em retornar à presidência do Brasil, não conseguiu. Então, toda essa diversidade de filmes que levou a um lugar comum, personagens que deixaram obras inconclusas. Daí ele ter me chamado de cineasta dos sonhos interrompidos. E você o último filme... Assim? Você se considera assim? Então, eu ia te contar uma história engraçada, que nos anos 2016 eu estava fazendo para a TV Brasil um filme chamado Sonhos Interrompidos. Veio o golpe contra a Dilma foi deposta, mexeram na TV Brasil e esse filme nunca foi ao ar. E o filme chama Sonhos Interrompidos. Olha só! Então eu tenho na minha biografia um filme de um sonho interrompido. No entanto, todas essas pessoas que você citou, elas não concluíram, vamos dizer assim, de certa forma, seus objetivos, mas deixaram todas a sua marca. Deixaram marcas, todas claro. Têm a sua marca na história. E são fundamentais na história do Brasil. Com certeza, que você contou muito bem a respeito dela. São seminais. Você gosta muito de biografia, não é? De Gosto. Filmar biografia. O que te atrai nas biografias? Eu acho que o Orson Welles tinha uma frase que dizia: me dê uma boa biografia e eu te devolvo um bom filme. Ele fez Cidadão Kane, sim, que é o filme mais seminal da história do cinema. Um dos maiores clássicos. Né? Um clássico. Então, baseado nesse ensinamento e também no ensinamento do meu guru, o cineasta holandês Joris Ivens, que dizia, que ele trabalhava com a metonímia. Ele dizia: se você quiser fazer um filme sobre o pão, conta a história do padeiro. Ele dizia: você não deve trabalhar filmes em teses. A democracia, a liberdade, a justiça. Pega um personagem que tratou desse assunto, viveu esse assunto, e falando sobre a vida desse personagem, você vai entender. Daí nasceu Usando JK, que é um filme sobre as liberdades democráticas e o desenvolvimento econômico. Nasceu Django, Justiça Social. Depois, anos depois, eu fiz Tancredo Neves. Eu fiz Glauber Rocha sobre o artista libertário. Castro Alves sobre o poeta que era contra a escravidão, era socialista e defendia o direito das mulheres. Então eu fui mostrando essas coisas e aí eu fui construindo, através de biografias, temas fundamentais até hoje. E é muito interessante essa ideia, porque você tratando da pessoa, você torna aquela história viva.
Exatamente. Isso é que começa a dar sentido àquilo que você quer contar. E há uma identidade do espectador com o personagem. Sim, sempre. Porque o espectador para e diz, mas se ele pode, eu também posso. Claro. Ele é igual a mim. Eu não posso falar de uma abstração, mas eu posso contar a história de uma pessoa com a qual eu me identifico. Sai da utopia e vem para a realidade. Vem para a realidade. Aí toca qualquer pessoa. Pode tocar. Que é o objetivo da arte, tocar o ser humano. Tocar o ser Isso humano. realmente é incrível. E ajudar a transgredir a vida. Isso. E a transformá-la. E a transformar. E um pouco de utopia também é bom, né? Claro. Empurrar a gente para frente, para Não, eu sou um utopista. Eu creio nisso. Eu sou um utopista, agora muita utopia. Das biografias que você filmou, qual delas, sob o ponto de vista documental e de pesquisa, te deu mais trabalho? Trabalho? Olha, trabalho, foi a primeira, lá no JK. Nós vivíamos em plena ditadura militar, as pessoas tinham medo de ajudar, tinham medo de se comprometer, os arquivos brasileiros estavam muito desorganizados, então eu precisei começar a colecionar imagens, montar aquele álbum de figurinhas, organizar aquilo, conseguir pessoas que topassem dar uma entrevista, porque as pessoas tinham medo. Eu era desconhecido, eu tinha 20 e poucos anos, ninguém sabia onde eu ia, o que eu queria fazer, então era muito complicado. Aí foi o primeiro filme, o mais difícil de fazer. Depois do JK, deslanchou e eu não parei nunca mais. Como você trabalha com biografias e elas tratam de tempo, a questão da pesquisa no Brasil, a gente ainda falta muito para a gente ter uma memória documental, ou é fácil de achar, é possível? Está bem mais fácil, tá? Está bem mais fácil. As pessoas são preguiçosas, elas gostam de trabalhar sempre com as mesmas imagens, elas não querem pesquisar muito. Então, toda hora eu recebo pedidos para ser cena dos meus filmes, e aí eles, de uma maneira, eles se viralizam em outros filmes, e aí não perde um pouco a graça, porque você vê a mesma cena em várias coisas diferentes. Eu acho que falta um pouco essa vontade de pesquisar, mas hoje nós temos arquivos mais organizados, mais acervos, mais material e mais facilidades. Você começou a sua carreira nos anos 60. 60. Anos 60, né? 60. E no movimento cineclubista. Que movimento era esse? E eu também queria aproveitar esse gancho dos anos 60 e te perguntar se não era muito complicado naquela época escolher essa profissão, no momento que o Brasil estava passando a página mais obscura da sua história. Sim, então, eu começo com 14 anos em 64. 64 eu tenho 14 anos. Veio o golpe de Estado. Os presidente da República é obrigado a partir para o exílio, muitos deputados são cassados, sindicatos são fechados, a União Nacional dos Estudantes é fechada, as pessoas são perseguidas, muitos militares que foram contra o golpe de Estado são presos, são expulsos das Forças Armadas, e aí resta como força de resistência artistas, intelectuais e jornalistas. E eu começo a querer me juntar com essa turma, aquela coisa do garoto de 14 anos que quer ir na direção de onde está a luta e participar dela, eu começo a querer ser igual a eles. Isso aqui no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, Copacabana. Quem eram teus companheiros de turma? Meus companheiros de turma, eu estudei, eu fiz um pupurri de escolas. Cada ano da escola eu fiz numa escola diferente. Foi bom porque eu conheci muita gente diferente, e meus companheiros de turma do primeiro cineclube, o 4C, que era Cineclube Charlie Chaplin, eram colegas do Andros, que a gente fazia um cineclube itinerante, uma semana na casa de cada um, alugava um filme. Meu pai tinha um projetor de 16mm, eu levava, a gente fazia a sessão, comia cachorro quente e debatia cinema. É a época da Nouvelle Vague na França, do cinema novo no Brasil. O cinema está em plena expansão no mundo, é a grande arte daquele momento. Todo mundo da minha geração queria ser cineasta. E aí eu não fui diferente, fui para o cineclubismo.
com aquela vontade de fazer cinema. O que te fascinava no cinema para te prender tanto, ainda tão jovem, e ter seguido essa carreira com todas as dificuldades inerentes a ela no Brasil, por exemplo, antes de você ir para o exterior? Olha, eu acho que no cinema nós vivíamos muitos jogos de sedução. Eu também era jovem, eu também pensava em sexo, também pensava em amor, e o cinema era a arte que mais trabalhava essas questões. Os filmes eram sedutores, os personagens, as musas. Eu queria fazer parte daquele universo, eu tinha um fascínio por ele. E o que te levou para o documentário, por exemplo? O documentário foi mais tarde. O documentário, eu comecei em 64, 65 a fazer cineclubismo, tinha o Festival JB Mesbla, eu comecei a assistir, vi que gente igual a mim fazia cinema, portanto eu também podia fazer. E aí um dia eu peguei um panfletinho na Cinemateca que falava sobre um cineasta holandês, Joris Ivens. E eu vi que ele ele era de 1898, eu li esse panfleto em 67, 68, ele já tinha quase 70 e eu tinha 18. Então eu vi que ele viajou o mundo fazendo cinema. Ele filmou na China, filmou na Indonésia, filmou na União Soviética, filmou no mundo inteiro. Na França, em Cuba. E eu falei, eu quero ser igual a ele. E foi nesse momento que você viajou? Em 1970, aqui Itabarra estava muito pesada, era a ditadura Médici. E aí quando eu vi que o Allende tinha sido eleito presidente da República do Chile, um socialista democrático que queria lutar pelo socialismo com democracia, ganhou as eleições no Chile, que era uma coisa nova também, um socialista ganhar a eleição. Falei, vou para lá, eu quero ver como é que é. Vivi no Chile até 72, vi muita coisa linda, adorei. Fui para o Chile, fui morar lá. Você foi para Paris? Depois de 72, eu falei, eu quero estudar cinema, eu vou para Paris. E essa experiência de Paris, de ter estudado em Paris, foi muito relevante quando você voltou? Te agregou muito ao que você pretendia fazer? Tudo. Eu conheci pessoalmente o Joris Ivens, conheci o Chris Marker, conheci o Jean Rouch, vi o Godard, vi na rua assim, o Foucault. Era uma época assim, de muita rebeldia, muita liberdade, muita experimentação. Então foi um momento muito rico. E quando você volta, você consegue fazer o cinema que você imaginou fazer, que você tensionou fazer? O que aconteceu de importante esses últimos meses no Brasil? O enterro do JK. Milhões de pessoas nas ruas sem saber se tem repressão ou não. Foi isso que gerou o JK? Foi isso que gerou os anos JK. Então vamos fazer os anos JK. E aí começamos a procurar arquivos e deu os anos JK, que fez 800 mil espectadores. Que para aquela época era uma marca... Foi uma marca até hoje. Ainda é. Até hoje. Naquele momento muito mais significativa, digamos assim. Exatamente. O documentário ele tem uma linguagem diferente de um longa, ele é uma linguagem muito específica. Sim. Qual é a espinha dorsal para dar certo um documentário, para prender um espectador e não ficar naquele lugar comum da pessoa, do entrevistado, enfim, senta e fala, que é não fazer filme de tese. É não fazer filme de tese, fazer filme de paixão. O que move as pessoas é a paixão. O Castro Alves, que eu fiz anos depois, dizia: o povo é mais sentimento que ideias. Moralizar com a lira é o sentimento mais augusto e sublime da arte. Então a arte ela tem que ser apaixonante, envolvente, ela não pode ser uma tese. É verdade. Você está gostando da nossa entrevista? Se inscreve no nosso canal, dá um like, não esquece não, divulga, porque aqui só vem gente assim, ó, da qualidade do Silvio Tengler. Fica com a gente aí, vai divulgando, que a gente precisa do seu like aí, da sua divulgação. Você é considerado, e foi homenageado inclusive por conta disso, de ser o documentarista da identidade brasileira. Qual é a identidade brasileira para você? A identidade brasileira é essa identidade de luta pela liberdade. Eu acho que nós somos um país... Eu nessas coisas sou miltoniano de Milton Santos,
que esse ano comemoraria seu centenário, que é um dos maiores pensadores do mundo. Eu sou um apaixonado pelas ideias pluralistas do Darcy Ribeiro. Darcy é um cara que louvava esse Brasil miscigenado, Milton Santos também. Eu perguntei ao professor Milton Santos sobre essa questão de ser negro, de criar uma identidade negra, e ele falou: só o meu susto. Eu quero ser um brasileiro como outro qualquer. E o Darcy fez o culto dessa pluralidade a principal ideologia dele. Então eu acho que esse meu Brasil é um Brasil plural. É um Brasil no qual cabemos todos, brancos, negros, mulatos, de todas as ideologias, de todos os gêneros, sem preconceitos e, pelo amor de Deus, sem lugar de fala. Todos temos direito à palavra. Com certeza. E essa multiplicidade que faz da gente um povo tão rico, né? Essa pluralidade é que faz da gente... É que é a nossa diferença, podemos dizer assim, né? Exato. A nossa qualidade. Sem dúvida, a nossa qualidade, a nossa diferença positiva. Pode. Você acaba de lançar agora o Alma e Moral, que Sim. é baseado na obra do rabino Newton Moder. E como é que chegou essa história para você? O que te fascinou nela para você decidir fazê-la? Eu assisti a peça quando a Clarice Nisquier lançou. Aliás, eu queria fazer um breve, desculpa te interromper, mas um breve comentário aqui, porque é uma das peças mais lindas que eu já assisti. Sim, a Clarice. É um desempenho da Clarice brilhante, que, aliás, eu recomendo aonde ela estiver, porque essa peça é longeva, ela tem mais de 10 anos em cartaz. E a Clarice é simplesmente espetacular nessa peça. Eu tenho muito orgulho de ter assistido a primeira sessão. Ah, é? Eu fui na primeira sessão da Clarice, se eu não me engano, foi no Sesc em Copacabana. E a peça é espetacular, e a adaptação que ela fez é espetacular. E aí eu fui ler o livro. E eu achei genial na ideia do Rabino que ele lê um escritor darwinista que diz que o corpo é moral. Ele existe para reproduzir a espécie humana na Terra, para nos preservar. E o Rabino, que não pode ser darwinista, inteligentemente fez uma outra leitura e disse: se o corpo é moral e existe para preservar a espécie humana na Terra, o que nos dá sabor à vida são as transgressões da alma. Eu dizer isso não tem muita importância, porque eu sou um transgressor. Mas vindo de um rabino é uma ideia muito rica. Então eu falei: eu quero fazer esse filme. Convidei o rabino a fazer comigo, ele topou. E aí nós fizemos junto Alma e Moral. Saímos viajando pelo mundo, fomos nos Estados Unidos, filmamos aqui no Brasil, filmamos em Israel, buscando transgressores, pessoas que fazem da vida melhor porque elas aceitam ousar e afrontar o status quo e lutar por uma vida melhor. E você tem umas participações bacanas de narrativas de Bel Kuttner, Matheus Solano. Sim, sim. Bacana, envolvido aí também. Letícia Sabatella. Só gente fina. E o resultado está no esperado? Está no esperado, está no esperado. E qual você considera o ponto alto do filme? O ponto alto do filme Alma e Moral, eu acho as transgressões. Todos os personagens, as pessoas olham muito, por exemplo, para Israel e Palestina como um território beligerante, em que as pessoas querem se matar. Nós fomos filmar os combatentes da paz, soldados israelenses e palestinos que lutam juntos pela paz. Isso é alma e moral. Numa cultura de guerra, você dizer eu quero fazer a paz, para mim é um retrato muito bonito da alma e moral. E transgressor. E transgressor. Não deixa de ser transgressor. Com tantos documentários feitos e muito bem feitos, diga-se de passagem, com muita qualidade, com muita competência, ainda há algum assunto, alguma pessoa que você sonha em fazer e ainda não fez? Sim, eu estou trabalhando, eu não paro não, eu estou agora trabalhando alguma coisa ligada a Prestes e Olga, estou trabalhando os artistas de rua, arte urbana, estou trabalhando o Chico Mário, o irmão do Enfio, que era músico, irmão do Betinho, do Enfio, que era músico, que era o talvez menos popular deles, mas
não menos talentoso. E estou trabalhando uma série de coisas. Quero trabalhar agora a justiça em estado de exceção, que aí vou trabalhar essas questões todas. E tem muita coisa que eu quero fazer ainda. O que mais te realiza como cineasta? Como? Cineasta. Fazer filmes. Incrível. Você tem muitas homenagens e prêmios. A gente está acabando aqui o nosso programa, infelizmente, nesse papo maravilhoso. Se inscreve no canal, não esquece não, divulga, dá um like. É importante para a gente continuar mantendo o canal e bons papos, como você está vendo aqui. Com muitos prêmios, muitas homenagens e muito reconhecimento, que tamanho tem isso para você? Todos. Ninguém vai fazer arte para preservar, permanecer anônimo. A gente é vaidoso também. A gente gosta de aplauso. Artista gosta de aplauso, gosta de sorriso, gosta de ser reconhecido na rua, gosta quando alguém cumprimenta. Então, tudo isso leva a viver uma vida gratificante e dizer, cada dia um pouco, está valendo a pena. E agora eu ganhei da PUC, eu fui professor da PUC 41 anos, me aposentei semana retrasada, e eu ganhei da PUC o Notório Saber, e agora estou indo para Ouro Preto, onde eu vou ganhar o doutor honoris causa da Universidade de Ouro Preto. Então, o que mais que eu vou querer? Tá valendo pra caramba, né? Tá. Agora chegou no nosso momento que a gente chama de indicação literária. Como eu estou conversando com você, eu trouxe Se Eu Fechar os Olhos Agora, do Ednei Silvestre, que virou uma série super premiada, um livro lindo, muito interessante, acabou de virar série, e é um romance maravilhoso. E como ele virou série, eu lembrei de trazê-lo hoje para falar com você. Qual é a sua indicação literária? Que livro você nos indica? Ou que você leu e gostou muito, ou que está lendo? Olha, eu tenho lido muita coisa. Eu estou lendo um livro da Svetlana sobre o fim da União Soviética. É a mesma mulher que escreveu o livro sobre Chernobyl, que também virou série de televisão. E ela faz um calhamaço desse tamanho sobre o fim da União Soviética, com todos os pontos de vista possíveis. As pessoas que eram comunistas, que ficaram tristes com o fim, as pessoas que odiaram o comunismo e ficaram felizes, as pessoas que não suportavam o comunismo e hoje se arrependem, as pessoas que propunham uma outra vida. É um livro maravilhoso, porque cada página é um conflito. Então, é uma obra histórica e literária da maior envergadura, eu recomendo. Além do Ednei, que é uma bela figura, e o Alma Imoral, também, que quem não viu deve ler. Deve ler, ele deve assistir o filme, que já está no circuito, vamos falar para o povo, né? Está no circuito, aí já está rolando e é completamente recomendável. Agora nós chegamos ao final. Então, o seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Meu aplauso vai para o seu programa, para esse esforço de fazer uma televisão diferente, alcançar um público diferente. Eu acho que isso é uma batalha fundamental. A gente não deve ter preconceito nenhum em relação a tecnologias, meios, espaços. A gente deve ocupar o espaço necessário com o que eu tiver. Meu grande guru de cinema também, Santiago Álvares, um grande documentarista cubano, que esse ano faria 100 anos se estivesse vivo, e que estou terminando um filme sobre ele. Ele dizia, dê-me algumas imagens, e um pouco de imagem eu faço um filme. Então você está fazendo isso. Eu recebo muito encabulada, mas muito orgulhosa. Eu dou os parabéns. Muito obrigada. E acho fundamental. E acho que isso aí tem que pluralizar. Todo mundo tem que ter a sua televisão. Muito obrigada. A arte não vai desaparecer no nada. Com certeza. Vai desaparecer no todo. Com certeza. Todos seremos artistas e criadores. E a sua indignação vai para quê ou vai para quê? Não preciso falar.
Tá dito. Foi dito ao longo do programa. Tá dito. Querido, muito obrigado. Foi um prazer imenso ter você aqui, tá? Obrigado. Mesmo. Uma alegria e eu posso dizer uma honra. Muito obrigado. Eu que te agradeço o convite. Eu admiro profundamente o seu trabalho. Fiquei muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. E agradeço o convite e mais uma vez parabéns. Muito obrigada. Valeu, gente. Continua ligado na gente, se inscreve no canal, deixe seu like. Toda semana tem um vídeo novo aqui para você, uma conversa boa, porque o bom papo fica passando por aqui. Até lá.